daquilo que Deus colocou no meu coração. Romanos 8:37. Os irmãos acharam? Podem dizer amém? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. O apóstolo São Paulo, irmãos, escrevendo aqui aos irmãos de Roma, ele nos traz a tranquilidade, ele nos traz a certeza, ele nos traz a paz, ele nos traz a confiança de que aquele que serve o Senhor Jesus com integridade, com fidelidade, aquele que tem o seu sangue lavado, tem a sua vida lavada no sangue do Cordeiro, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, lavada pela água da palavra, aquele que nasceu de novo pela água e pelo Espírito, e aquele que tem o seu nome inscrito no livro da vida, aquele que é filho de Deus, aquele que é salvo, redimido, perdoado, reconciliado, aquele que é crente, aquele que é lavoura de Deus, aquele que é edifício de Deus, aquele que é igreja militante, aquele que é peregrino nessa terra, aquele que é servo de Deus, aquele que é evangélico, aquele que é discípulo de Jesus de verdade, ele pode descansar em paz. É isso que Paulo diz, pode ter uma perene paz, pode ter uma tranquila paz, pode ter uma certeira paz, uma paz calma, uma paz certeira, que garante, que diz e que afirma que nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. E é interessante que Paulo, antes de dizer que somos mais do que vencedores, ele indica sobre o que nós somos mais do que vencedores. Ele indica sobre quais itens, quais áreas e quais confrontos, quais lutas e quais embates nós podemos nos definir, nós podemos nos conceituar, nós podemos nos definir e nos aceitar como mais do que vencedores. Aí Paulo dá uma lista. Esta lista começa aqui no versículo 35, quando ele fala da tribulação. Ele diz: olha, nós somos mais do que vencedores sobre as tribulações. A tribulação, se você for pegar a ideia da palavra grega que dá origem ao termo tribulação, esta palavra grega que dá origem à palavra tribulação é uma palavra grega que indica confusão, que gera pressão externa. A palavra grega que é traduzida por tribulação, ela quer dizer uma confusão que gera uma pressão externa. Paulo está dizendo: olha, às vezes você está envolvido em alguma confusão externa, e essa confusão externa a você, essa confusão que é periférica, essa confusão que é perimetral, essa confusão que é marginal a você, essa confusão que é estereotipada a você, essa confusão que é externa a você, causa pressão em você, causa de fato e de verdade tribulação a você. E aí Paulo diz: mesmo quando você está no meio desta situação, desta confusão que causa pressão sobre você, ainda ali no meio daquela confusão, você que é crente, você que é lavado, você que é remido, você que é lavoura de Deus, edifício de Deus, você que é a igreja militante, você que tem o nome inscrito no livro da vida, você que não faz parte apenas do hall de membresia de uma igreja, você que não está apenas arrolado
no rol de membresia de um ministério ou de uma denominação, mas você que de fato e de verdade aceitou o Senhor Jesus e nasceu de novo da água e do Espírito, você que de fato e de verdade experimentou o novo nascimento e é uma nova criatura em Cristo Jesus, você que é salvo, é discípulo de Cristo, você que é filho de Deus, não pela vontade da carne, nem pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, você que foi feito filho de Deus pela obra de Cristo e pela ação do Espírito, que introjetou em você a filiação, e agora você pode dizer: Abba Pai, Paizinho para Deus. Você que é servo de Jesus, quando você está no meio da tribulação e as pressões externas, sejam pressões familiares, sejam pressões de vizinhanças, sejam pressões no ambiente do trabalho, sejam pressões no meio da igreja, sejam pressões que você viva no ambiente social em que você se coloca, lá na escola, no ambiente onde você desenvolve as suas atividades, seja quais forem esses ambientes, e você nesses ambientes sofre alguma tribulação, que são pressões, são confusões externas, que geram pressões sobre você. Paulo diz: se você é salvo, é redimido e é perdoado, sobre estas tribulações, que são essas pressões externas, você pode ficar em paz, porque há uma vitória de Jesus Cristo garantida para você. Sobre essas tribulações nós somos mais do que vencedores. E aí Paulo continua a lista, ele diz: mas não é só sobre a tribulação que nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores sobre a angústia. E a palavra grega para angústia aqui nesse texto é uma palavra que ela indica confusões internas. A angústia, ela diz respeito a perturbações internas, diz respeito a desencontros e desarranjos internos, diz respeito a confusões, a agitações, a encapelamentos, a confusões de pensamentos, de vontades, de intenções, de sentimentos. A angústia, ela tem a ver com as batalhas internas, com o sono que não vem, com a inquietação interna, com perguntas, interrogações, com indagações profundas que não podem ser respondidas, ou os homens não trazem respostas. E aí Paulo diz: olha, quando você que é salvo, que é perdoado, que é reconciliado com Deus, quando você que tem o nome escrito no livro da vida, enfrentar alguma angústia, que é esta confusão, esta vociferação das emoções, esse desequilíbrio emocional, quando você enfrentar ansiedade, quando você enfrentar ódio, quando você enfrentar rancor, quando você enfrentar angústia, quando você enfrentar estas confusões, estas guerras, esses conflitos, estas agitações internas, se você é salvo, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, e se você é um discípulo de Jesus, mais do que ser membro de uma igreja, você pertence à família de fato e de verdade, à família de Deus. Então saiba de uma coisa: sobre as confusões internas, em Cristo você é mais do que vencedor. Paulo está dizendo: o Cristo que nos dá vitória em relação às pressões periféricas, é o mesmo Cristo que nos dá vitória sobre as pressões internas, sobre as angústias internas, sobre as inquietações internas, sobre as ansiedades, sobre as indagações, sobre as agitações e os encapelamentos internos. O Cristo que se levantou lá no mar de Tiberíades, ergueu a sua voz e disse: vento e mar, aquietem-se, e estabeleceu-se ali uma grande bonança. É isso que Paulo diz: esse mesmo Cristo, ele se coloca dentro de você, crente, dentro de você, salvo, dentro de você, redimido. Quando as suas emoções estão agitadas, quando o seu pensamento não consegue foco, quando a sua mente, as suas intenções, as suas ideias não estão centradas, Deus se coloca dentro de você e diz assim: calma, vento interno, aquieta a alma, porque o Senhor está no controle de tudo.
Eu estou na condução da história, da vida. Aleluia, eu estou no comando de todas as coisas. Aquieta a alma agitada, aquietem-se pensamentos agitados. Eu estou no controle de tudo. E Paulo diz sobre a angústia interna: você pode se considerar mais do que vencedor. Aleluia, você pode se considerar mais do que vencedor sobre as angústias internas. E aí Paulo continua dando a lista, quando ele vai continuar falando conosco e nos dizendo: ora, a perseguição, Paulo diz, perseguição aqui diz respeito a uma série de enfrentamentos que o crente sofre. O crente sofre perseguição dos demônios. Os demônios conspiram contra a igreja. É óbvio que o ministério do diabo é matar, roubar e destruir qualquer ser humano, mas com maior empenho, com uma maior ênfase, o diabo trabalha contra a igreja. O diabo se levanta contra a igreja. Um dia eu me lembro que eu estava num culto, aí um irmão pegou e disse assim para mim assim: olha, fizeram uma reunião no inferno e o teu nome estava no meio. Primeiro que eu me senti assim, grande. Eu falei: meu Deus, porque o diabão fazer uma reunião, o capetão fazer uma reunião e colocar meu nome na pauta, meu Deus, tem 7 bilhões de habitantes no mundo. E o camarada resolveu colocar meu nome na pauta, eu devo estar fazendo alguma coisa, né? Primeiro é isso. E aí o profeta entregou aquilo como se fosse algo, né? Não, essas reuniões acontecem todo dia em relação a quem? A todos nós. Por quê? Porque o diabo, ele conspira, ele luta e ele persegue, ele anseia. A Bíblia descreve Satanás bramando e rugindo, como o que, irmãos? Como um leão buscando a quem possa tragar. É muito interessante que quando um leão está na caça, por exemplo, ele vai rugindo, bramando, ou ele vai no silêncio? Como que é? Ele vai no silêncio, porque ele quer agir de forma sorrateira, não é isso? Ele quer agir na surpresa, ele quer agir de forma assustadora, imediata. Mas quando ele vê que a sua presa está inacessível e ele não consegue atacar essa presa, e aí então ele brama, ele ruge, ele se levanta. Mas aí Paulo vem e diz assim: olha, irmãos, os demônios fazem reuniões com o nosso nome, as hostes infernais da maldade, as potestades, as dominações, os tronos, os dominadores se levantam contra nós, os demônios vêm contra nós. Mas sobre as perseguições demoníacas, eu quero que vocês, salvos, redimidos, perdoados e reconciliados, saibam disso. Sobre as perseguições demoníacas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias. A igreja não enfrenta apenas perseguição dos demônios. A igreja enfrenta a perseguição do mundo. A igreja enfrenta uma perseguição do mundo. Essa perseguição, ela pode ser física. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não enfrentamos perseguição física, no sentido de enfrentarmos açoitamentos, prisões. Aqui no Brasil nós não temos esse tipo de violência, agressão. Nós não temos um histórico aqui no Brasil atualmente de cristãos evangélicos que são atacados, que são presos por ser evangélicos. Às vezes eles são atacados e presos por outras coisas, né? Mas não necessariamente por ser evangélicos. Nós não temos esse histórico aqui no Brasil. Mas o mundo não nos ataca apenas nesse sentido, nos ataca no sentido ideológico, nos ataca no sentido filosófico, nos ataca e nos persegue no sentido de desdenhar, desmerecer a nossa fé.
há uma perseguição contra a igreja, há uma perseguição contra os salvos, há uma perseguição contra os eleitos, uma perseguição orquestrada pelo mundo. O mundo conspira, o mundo se levanta e o mundo se opõe ao crente genuíno e ao crente verdadeiro. Aí você diz assim: ah, pastor, mas eu não vejo essa perseguição. Talvez você não veja porque você se adequa ao padrão mundano, porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, mas aquele que ama a Deus odeia o mundo. E quando a Bíblia fala odeia o mundo, não é odiar a praia, odiar o sol, a lua, as estrelas, é odiar o mundo sistêmico, o sistema mundano caído. Quando a igreja enxerga o sistema mundano, aponta o sistema mundano e começa a fazer um enfrentamento, uma apologia dos valores cristãos e o enfrentamento dos valores mundanos, a igreja vai ter uma reação ideológica contra ela. O mundo vem perseguindo a igreja, o mundo se levanta contra a igreja, e a igreja começa então a enfrentar perseguições, a igreja começa a ser caçada, a igreja começa a ser perseguida, e a igreja começa a sofrer. E Paulo diz assim: meus irmãos, fiquem tranquilos, meus irmãos, quando vocês estiverem sendo perseguidos, fiquem tranquilos, porque sobre essas perseguições, a igreja, vocês, nós, somos mais do que vencedores sobre todas as perseguições que nós podemos enfrentar. Aleluias! O salvo, o redimido, o reconciliado, enfrenta as perseguições dos demônios, enfrenta as perseguições do mundo, mas enfrenta as perseguições dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja há perseguições. E que perseguições são estas? São as perseguições dos irmãos mais fracos na fé. Os irmãos mais fracos na fé, os irmãos nanicos na fé, perseguem aqueles mais desenvolvidos. Os irmãos que estão ainda aspirando à fé e o desenvolvimento na fé, acabam perseguindo aqueles que já estão com a fé mais avançada, desenvolvida. E aí preciso ter paciência, é preciso ter tolerância, é preciso ter suportamento, é preciso aguentar. Outra coisa, Jesus falou que no meio da lavoura de Deus existe o trigo e existe o joio, e é difícil a gente determinar quem é trigo e quem é joio, porque os dois se parecem demais. E um dia os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, quer que a gente arranque o joio? E Jesus falou assim: não, Senhor, não arranca o joio não, porque quando você for arrancar joio, o trigo vai sair também, porque o joio está entrelaçado com o trigo. Deixa, porque no momento da colheita Deus saberá fazer a separação. Dentro da igreja tem os que servem e os que não servem, os que são e os que não são, e Deus saberá fazer essa seleção. E aqueles que não são perseguem dentro da igreja aqueles que são. Mas Paulo está dizendo: mesmo se você é perseguido, seja pelos demônios, seja pelo mundo, ou seja dentro da igreja por aquela pseudo-igreja, por aquela igreja falsa, mesmo dentro da igreja, se você é perseguido, não se esmoreça, não abaixe a sua cabeça, creia que sobre essa perseguição, sobre as perseguições, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso fique em paz, alegra o teu coração, anime a tua alma, porque sobre as perseguições nós somos mais do que vencedores. Aleluias, glória a Deus. A igreja, ela sofre perseguição quando ela produz. É muito interessante que os inférteis perseguem os produtivos, os inativos produzem os ativos, aqueles que não fazem nada perseguem aqueles que fazem. Dizem que se você fizer, as pessoas depõem, né? As pessoas vão lá, se você fizer, elas depõem contra você. Agora, se você não fizer, elas depõem no sentido de tirar você. Então, ou você sofre depoimento porque as pessoas falam de você, ou você é deposto se você não fizer. Então faça,
Ah, pastor, mas eu sou perseguido. Não importa. Jesus está falando, se você está sendo perseguido pelos demônios, se você é perseguido pelo mundo, se você é perseguido pela pseudo-igreja, ou se você é perseguido porque está fazendo alguma coisa, fique em paz, continue fazendo a minha obra, realizando a sua vocação, atendendo o seu chamado. Por quê? Porque sobre estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Paulo continua a lista, ele vai dar sequência à lista, ele diz assim: ou a fome. Nós hoje não sofremos fome, pelo menos aqui, dificilmente aqui nós tenhamos alguém que sofra fome. No mundo todo nós temos uma ou outra dificuldade, até por parte da própria igreja, de quem passe fome ou tem algum tipo de dificuldade. Mas Paulo está dizendo, se por alguma razão o pão faltar um dia, se por alguma razão você acordar de manhã e você olhar lá no armário e você disser assim: puxa vida, hoje não tenho café, hoje não tenho leite, hoje não tenho pãozinho, eu sou um derrotado. Paulo diz: não, mesmo sobre esta fome você é mais do que vencedor. E aí você diz assim: Paulo, você é louco? Você é louco? Por que eu sou mais do que vencedor sobre a fome? E aí Paulo dá algumas mostras de como nós podemos vencer a fome. Pode ser que Deus nos faça vencer a fome. Pode ser que Deus nos faça vencer a fome, fazendo com que o nosso organismo produza o necessário para a nossa subsistência, como aconteceu com Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que ficaram sem comer, e quando eles foram apresentados, eles tinham uma perfeição física melhor do que todos aqueles que participavam dos manjares do rei. O que aconteceu com eles? O organismo era tocado pelo Espírito de Deus, e Deus mexia no metabolismo, na estrutura fisiológica, biológica, orgânica, física. E quando terminou aquele período de teste, era como se eles tivessem comido melhor do que aqueles que não comeram. Aleluias! Sobre a fome vocês são mais do que vencedores, porque de algum modo Deus vai cuidar de vocês. Talvez Ele mexa no metabolismo de vocês, talvez Ele não mexa no metabolismo de vocês, mas Ele vai mandar pão, Ele vai mandar comida, Ele vai mandar provisão, Ele vai mandar o pão nosso de cada dia, Ele vai mandar, aleluias, o sustento necessário, aleluias, Ele vai mandar, aleluias, Ele vai mandar o sustento necessário, Ele vai mandar. O Elias foi perseguido e Deus usou o Obadias: leva lá 100 pãezinhos. Aí o Elias foi perseguido, Deus usou a viúva de Serepta: vai lá e leva para ele pão, bolo, óleo, azeite, farinha, leva bolo. Aí o Elias foi perseguido, Deus mandou um anjo: leva lá carne para ele, pãozinho. O Elias foi perseguido e Deus o sustentou. Na época de Eliseu, a Bíblia diz que uma fome terrível baixou sobre a nação de Israel. E aí o profeta se levantou e disse assim: amanhã, porque não tinha farinha, e ele disse assim: amanhã vão estar comprando farinha aqui por 10 centavos. A farinha que estava custando 100 reais o quilo, amanhã vocês vão comprar farinha aqui por 10 centavos. E alguém disse assim: como? Como é possível ter farinha aqui amanhã por 10 centavos? Eu não sei, eu sei que tem um exército aí fora que está nos cercando, e esse exército deve ter muita comida. Deus vai dar um jeito. Quando foi no dia seguinte, o exército estava morto. Quando abriram as portas, encontraram lá muita comida, e tinha provisão de Deus. Aleluias! Israel, durante 40 anos na peregrinação desértica, eles iam dormir sem pão, mas quando eles acordavam no dia seguinte, eles encontravam uma semente que eles diziam: o que é isto? Isso é o maná, é o pão de Deus, é a sustentação de Deus, é o pão nosso de cada dia. Aleluias, glória a Deus. É Deus dizendo: você que é crente, você que é salvo, você que é liberto, você que é redimido, você pode dormir em paz, você pode ter uma certeza na sua vida. Talvez você não galgue grandes fortunas, talvez você não amealhe grandes riquezas, talvez você nunca
figure entre os mais ricos da sua nação, mas nunca vai te faltar o pão sobre a mesa, nunca vai te faltar a roupa sobre o corpo, porque a mão poderosa de Jesus estará sobre a sua vida e sobre a sua família continuamente. Levante a sua mão, por favor, levante a sua mão, levante a sua face e diga com autoridade, diga assim: eu não preciso ter medo da fome. Diga: eu não preciso ter medo da fome, porque sobre a fome eu sou mais do que vencedor. Xarabanda candaramahai. Aleluias, aleluias. Sobre a fome você é mais do que vencedor. Nunca vi um justo desamparado, e nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Eu sinto de dizer aqui algo de Deus para você. Há uma provisão de Deus vindo para a tua casa. Você recebe isso essa noite? Há uma provisão de Deus vindo para a tua casa. Paulo está dizendo: olha para a fome. Você abriu o seu celeiro, você abriu a sua geladeira e você disse assim: não tem o que eu quero, assim diz o Senhor para você, sobre esta fome. Você é mais do que vencedor, crente. Por isso levante essa face, levante essa voz, abra sua boca, aleluias, e adore ao Senhor, aleluias, louve ao Senhor, engrandeça o nome do nosso Deus, porque o pão diário Ele sempre há de nos mandar. Eu me lembro até hoje, era Páscoa e a gente doido para comer um chocolate. Você sabe que gordo gosta de comer e fica arrumando desculpa com essas datas, né? Por exemplo, quarta-feira a gente gosta de comer uma feijoada. Fica triste quando não come a feijoada. Fica procurando um motivo também, né, pastor? Um lugar e um motivo. Por exemplo, uma das razões para eu vir aqui hoje também é um pastelzinho que tem aí. Eu venho para pregar, para ver os irmãos, mas eu venho também pensando num pastelzinho que tem um... Não, estou brincando. Não é muito brincando. Eu estou no altar, irmão. Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. Deus pode até acabar com a minha vida aqui mesmo. Então, mas era Páscoa. Presta atenção nisso. E eu desempregado, vivendo da obra, e a gente difícil. A Mônica, naquela época, eu acho que ganhava R$800, mais baixo de R$800, um salário baixíssimo. E ela trabalhando, eu assim, meio desorientado na vida e tal, vendo o que eu ia fazer da vida, o que não ia fazer, aqueles períodos que a gente fica assim naqueles limbos, né, que a gente não sabe direito qual rumo seguir. E era Páscoa, e eu me lembro que a Moniquinha acordou e pediu chocolate, e não tínhamos um tostão furado. É terrível você não ter um tostão, e furado é pior ainda. Não tinha nada. E aí foi passando o dia, foi passando aquele dia, né, 11 horas, meio-dia, tal, e nada. Era domingo de Páscoa, tal, e aí fui para a escola dominical, doido para ver se algum irmão, né? Ô, pastor Henrique, lembrei do senhor, olha em casa, levar pelo menos uma caixinha de bis, nada. Aí voltei para casa, tal, nada. Quando foi 3 horas da tarde, não, aí eu entrei um pouco angustiado assim, entrei no banheiro da minha casa e fui orar ali. E daqui a pouco veio uma paz no meu coração, e Deus falou assim: fique em paz, daqui a pouco a provisão chega. Tudo bem. Irmãos, interessante, quando foi umas 3 e pouco da tarde, encostou um carro lá, buzinou, a Mônica desceu, quem que era? Um casal de amigos dela. Aí esse casal de amigos contou uma história, entrou e falou assim, entrou lá na casa da gente, sentou e falou assim: Mônica, é o seguinte, eu e meu esposo e meus filhos, nós viemos para passar o dia no sítio do meu pai. Só que nós fomos para lá e deu um problema lá, não teve como entrar lá. E a gente está com a compra toda no carro aí, e a gente ia levar para lá, ia comer um monte de gente lá, não deu. Inclusive nós compramos chocolate para um monte de gente, que o pessoal acabou não se encontrando lá, nós vamos perder tudo isso, nós estamos indo embora amanhã. E eles são da Europa. Nós trouxemos um monte de chocolate de fora do país. Vocês não querem para vocês não? A gente... Eu não sei se eu vou aceitar isso. Eu não sei se eu vou aceitar isso aí. Que marca é esse chocolate? Irmãos, quem comeu moranguete? Vocês comeram moranguete? Vocês são ricos, vocês comeram moranguete. Eu comi moranguete, dizem, olha, irmãos, do Fofão. Chocolate do Fofão.
E aquelas bolinhas assim, ó. Eu falei assim, bom, não sei, amor, o que você acha? Quando foi 4 horas da tarde, estava eu, a Moniquinha, que o Eduardo estava na barriga dela. Eu, a Moniquinha e ela, deitados na cama, com a cabeça virada para o céu assim, dando glória a Deus e com a boca cheia de chocolate. Presta atenção no que Deus está falando aqui para você. Aleluia. Deus está dizendo aqui para você assim, ó. É a fome. Sobre a fome você é mais do que vencedor, porque há uma provisão de Deus para você. Levante a sua mão, por gentileza. Aleluia. Levante a sua face, levante a tua voz, abra a sua boca, aleluia, e dê uma palavra de adoração e de louvor. Aleluia. Eu sinto de dizer isso para você. Há uma provisão de Deus chegando para você, há um escape de Deus chegando para você sobre esta fome. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias. E aí Paulo continua a lista. Ele diz assim, é a nudez? O problema está na nudez? Ah, não. O Senhor faz roupa desde o começo do mundo. Ele dá roupa para os outros desde o começo do mundo. Primeiro peladão que ele vestiu foi o Adão. Adão, peladão. Vamos pôr uma roupa nesse homem. Já deu roupa para ele. E de lá para cá o Senhor vem dando roupas. O Senhor vem vestindo. E há uma profecia escatológica, que quando nós chegarmos lá, Ele vai trocar as nossas vestes, vai abrir um guarda-roupa lá e falar assim, você deles que essa roupa sua aí, não Senhor, mas é de marca, tira essa porcaria dessa marca aí. Não, mas eu paguei que porcaria de roupa da terra, rapaz. Você vai vestir uma roupa nova aqui, lavada, aleluias. Uma roupa nova, aleluias. Uma roupa extraordinária, uma roupa reluzente, condizente com a nova Jerusalém. Aleluias, imagine os crentes, irmãos, com essa nova roupagem, aleluias, entrando na nova Jerusalém e vivendo eternamente ao lado do Senhor, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. É isso que Paulo diz, é a nudez. O problema de vocês é a nudez. Sobre a nudez de vocês não devem lançar preocupação e temor algum, porque sobre a nudez vocês são mais do que vencedores. E ele vai e dá sequência ao pensamento, quando ele diz, é o perigo ou a espada? É o perigo? É alguma ameaça que você vem sofrendo? É alguém que está te ameaçando de algum modo? A palavra perigo aqui quer dizer ameaça. Você está olhando para as guerras e os rumores de guerra e aquilo que vem se avizinhando de você, e você diz assim, puxa vida, isso vai acabar chegando na minha casa, isso vai acabar chegando em mim. São cortes na empresa que você acha que mais cedo ou mais tarde o seu nome vai ser arrolado lá naquela lista. É isso? São situações que você acha assim, olha, daqui a pouco isso vai chegar em mim. O Senhor Jesus vem e diz assim, é algum perigo que você está correndo? É alguma dificuldade, é alguma ameaça, é algum temor, é algo que causa algum calafrio em você, é algum lugar que você passa e que aquele lugar causa em você uma inquietação, uma palpitação no coração. Assim diz o Senhor para você, sobre todos esses perigos, sobre todas essas ameaças, sobre todas essas inquietações. Você que é crente, você que é salvo, você que é redimido, você que é perdoado, você é mais do que vencedor. Aleluia, você é mais do que vencedor sobre estes perigos e estas ameaças. E por fim o Senhor fala sobre a espada. Ele diz, o seu problema é a espada? É a espada, a dificuldade é a espada? Não, sobre esta espada você não deve lançar o seu coração, a sua alma, a sua mente, não, porque sobre a espada você também é mais do que vencedor. O Senhor Jesus diz que nós somos mais do que vencedores, em relação aos problemas externos, em relação aos problemas internos, em relação à fome, em relação à perseguição, em relação à nudez, às ameaças, aos perigos, à espada. Agora, Ele está falando isso para quem? Quem é o alvo do Senhor Jesus? O alvo do Senhor Jesus é quem? Quem é mais do que vencedor? Porque Paulo diz assim, nós somos mais do que vencedores. Quem é esse nós? Quem somos nós, os vencedores?
Nós são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, você é um campeão de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Você é um campeão de Jeová. Há uma vitória de Deus garantida para você. Há um triunfo de Deus garantido para você. Aleluias, glória a Deus. Você é um campeão. Você é um vitorioso. Você, aleluia, já alcançou a vitória. E você alcançou a vitória porque você é salvo. Você é redimido. Quem é que Paulo diz nós? Nós é aquele que foi selado pelo selo do Espírito Santo de Deus. Você recebeu o selo do Espírito Santo no dia que você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você diz assim: ah, pastor, mas eu não falo em línguas estranhas ainda. Não importa se você fala ou não em línguas estranhas. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você já participou do batismo em água, se você está integrado no corpo por meio da ceia, você foi selado pelo selo do Espírito Santo de Deus. E se Jesus vier agora e ele fizer a separação entre joio e trigo, entre quem é e quem não é, entre ovelhas e bodes, fique tranquilo, porque você tem o penhor, você tem a marca da promessa, você tem o selo, e você vai ser chamado, recrutado, você vai ser, aleluia, levado, arrebatado e retirado dessa terra, porque você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo: quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Quem são os vencedores? Aqueles que foram selados pelo Espírito de Deus. Quem já foi selado pelo Espírito de Deus aqui? Aleluia, levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Quem é, aleluia, que pertence a esse grupo seleto de vencedores? Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Quem são os vencedores? Os vencedores são os filhos de Deus. O capítulo 8 da carta aos Romanos é um tratado sobre a filiação. E é interessante que no versículo 16 Paulo diz assim: é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito que nos comunica que somos filhos de Deus. E podemos dizer: Abba Pai. Aleluia. Quem que diz que você é filho de Deus? É porque você pertence à igreja do Nazareno? Não. É porque você pertence à Assembleia de Deus? Não. É porque você pertence à Universal? Não. É porque você anda com a Bíblia, com o livro de capa preta aqui debaixo do braço? Não. É porque você anda de terno e gravata por aí? Não. O que prova que você é filho de Deus? É o Espírito de Deus que comunica dentro do seu espírito que você é filho de Deus. Aleluia. E isso é uma verdade, aleluia, que ninguém pode furtar de você, ninguém pode retirar de você, porque é uma comunicação interna, é algo profundo, entranhável, intrínseco dentro de você. O diabo não consegue penetrar, o mundo não consegue penetrar, nada e nem ninguém pode penetrar. É uma comunicação de Deus com a sua alma, de Deus com o seu âmago, com o seu interior, com a sua essência, aleluia, com a sua seiva. É de Deus, é da vida de Deus para a sua vida, comunicando. Não interessa o que aconteça, não interessa o que se passe com você. Você é filho de Deus, nascido de novo, selado pelo meu Espírito. Aleluia, você é casa, habitação, tabernáculo, morada de Deus. Eu estou preparando lugar, daqui a pouco eu virei outra vez, eu vos buscarei, para que aonde eu estiver, vós estejais também, e viveremos unidos para sempre, para sempre, para sempre. Fala para o seu irmão: ainda que eu te diga que você não é filho de Deus, diga: eu sou incapaz. Diga: eu sou incapaz de destruir uma verdade que o Espírito Santo comunica a sua alma. É o Espírito que comunica a você que você é filho de Deus. O diabo vem e diz assim: você não é filho de Deus não. Conversa é essa? Que filho de Deus? Deus abandonaria você? Você não é filho de Deus? Conversa é essa? Mas aí vem o Espírito Santo e fala assim: você é sim. Fica tranquilo, você é sim. Quando você está lá chorando, né, uma perda, alguma derrota na vida, vem as tentações, as dificuldades, e diz assim: está vendo onde é que está Deus? Você não é filho de Deus não. Mas aí o Espírito de Deus vem e diz assim: você é filho de Deus sim. Apesar dessa circunstância difícil aqui que você está passando, você é filho de Deus sim. A graça de Deus está sobre você sim. Aleluia, o poder de Deus está sobre você, a unção de Deus está sobre você. Isso aqui vai passar, e Deus está fazendo, aleluia, com você uma grande e maravilhosa obra. Aleluia.
Quem são aqueles que podem ser chamados de mais do que vencedores? Aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que foram selados pelo Espírito de Deus, e aqueles que são filhos de Deus, aleluias. E aí, Paulo termina dizendo assim, em terceiro e último lugar, ele termina dizendo assim, olha, ele fala sobre o que nós vencemos, ele fala quem venceu, e aí, irmãos, ele aponta uma coisa muito bacana, ele fala da nossa vitória, e eu gostaria de destacar isso aqui. É muito interessante, porque ele fala assim, ele fala assim, mas sobre todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Deixa eu perguntar, se eu falar para você que você é vencedor, não é suficiente já? Sim ou não? Agora, se eu falo que você é mais do que vencedor, você concorda que eu estou dando um chamado superlativo, né? Eu estou exagerando, sim ou não? Né? É como se eu dissesse assim, você é um mega, um master, blaster, plus, né? Hiper vencedor. Por que Paulo está dando esse superlativo aqui, dizendo que nós somos mais, hiper, mega, super vencedor? Ora, se eu for vencedor, já tá bom. Mas ele diz que a nossa vitória não é uma vitória comum. A nossa vitória é uma vitória espetacular. Mas por que a nossa vitória é uma vitória espetacular? Porque presta atenção, quando você compara a vitória do crente sobre as dificuldades que ele enfrenta, e a vitória de por exemplo, lutador de boxe, por exemplo, se você comparar a vitória de um lutador de boxe, que é um vitorioso, com a vitória de um crente, o crente é mais vitorioso do que um lutador de boxe. Você vai entender por quê. Porque se você pegar, vamos pensar aqui no Anderson Silva, na época do auge dele, quando ele derrotava os seus adversários, e no final você ia fazer ali um raio-x da luta, e terminava ali aquela batalha, você fosse fazer uma análise, você chegava à conclusão que ele ganhou, porque ele era muito superior humanamente aos seus adversários. Você diria assim para ele, Anderson, sabe por que você ganhou? Você ganhou porque você é tecnicamente melhor do que o outro, porque você é mais rápido do que o outro, porque você é mais forte do que o outro, porque você é mais capaz do que o outro, porque você é mais esperto do que o outro, porque você... Se você compara, por exemplo, uma seleção quando ganha da outra, de fato, uma seleção quando ganha da outra, e você compara o jogo ali, faz uma análise, em regra, pode ter exceção, mas a regra é que quando você compara um campeão, um vitorioso, num time de futebol com outro aqui, esse time de futebol, quando ganha desse, você vai comparar esse time com esse, você vai ver que esse time aqui, ele ganhou desse porque ele foi melhor mesmo. Jogadores correm mais, eles tocam melhor a bola, eles chutam melhor, eles finalizam melhor, eles são melhores mesmo. Agora, quando você compara o crente com os seus adversários, o crente é sempre mais fraco. O crente está sempre na desvantagem. O crente, por si só, ele nunca poderia vencer nenhum dos seus adversários. Se você pegar o Anderson Silva, ele vence porque ele é melhor. Então o que ele faz, qualquer máquina melhor do que outra máquina faria. Você põe dois carros para correr assim. Quem acompanha a Fórmula 1 aqui, você põe dois carros para correr. Que carro que vai chegar lá? Em regra, o carro com um motor mais potente, sim ou não? O carro com motor mais potente, melhor arranque, torque, vai chegar na frente, pronto. Então você pega um pugilista aqui, um lutador aqui, e um lutador aqui, o lutador que é melhor, ele ganha. Então, na esfera humana, o melhor é aquele que vence é sempre o melhor, é sempre aquele que está melhor preparado, aquele que é mais capaz, aquele que reúne as melhores condições. Mas o crente não, o crente ele é o mais débil, ele é o mais fraco, ele é o mais desprezível, ele é o mais vil, ele é a coisa louca deste mundo. Mas Deus confundiu as coisas que não são. Deus confundiu as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas que são. Aleluia, glória a Deus. E nisso está o espetáculo da nossa vitória. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pega um crente que ele não é um filósofo, mas quando ele vai discutir filosofia com um filósofo, ele consegue desbancar um filósofo por causa da sua simplicidade. Você fala assim, mas como é que um crente simples, indouto e letrado conseguiu desbancar o filósofo? Porque a nossa vitória, ela
vem independente da nossa capacidade, ela vem independente da nossa formação, ela vem independente da nossa força, ela vem porque não depende de nós. Paulo não diz assim, nós somos mais do que vencedores por causa da nossa capacidade. Ele diz, nós somos mais do que vencedores por causa dele, é por ele, é dele e é para ele que são todas as coisas. Quando eu vibro porque o carro da Ferrari chegou na frente do carro da McLaren, na verdade eu estou vibrando pelo óbvio. Mas quando eu vibro porque o Fusca chegou na frente da Ferrari, eu estou vibrando por um milagre que aconteceu. Consegue entender o que eu estou dizendo? Quando eu estou vendo a vitória de um crente, eu estou vendo a vitória de uma variante sobre uma Ferrari. Sempre. Quando o crente enfrenta os demônios, ele é um Fusquinha enfrentando uma Ferrari. Mas o Fusquinha está vencendo, está triunfando, porque há uma força maravilhosa que está conduzindo. Há uma força pujante, extraordinária, que está movendo, que está conduzindo, que é a força do amor, da graça poderosa de Jesus Cristo que está sobre ele. Por isso que Paulo termina, aleluia, o livro, o primeiro capítulo de Coríntios dizendo assim, de 1 Coríntios dizendo assim: vejam esse espetáculo, Deus chamou aqueles que não são para confundir os que são. Deus chamou as coisas loucas, desprezíveis e vis desse mundo para confundir as coisas sábias, aleluia, para que o homem não possa se gloriar. E se alguém tenha algum motivo para gloriar-se, que possa se gloriar única e exclusivamente em Deus. Levante a sua mão, aleluia, e diga para o seu irmão, vamos comemorar, porque de fato e de verdade a nossa vitória é espetacular. Aleluia, a nossa vitória é diferente. Aleluia. Você vai jogar lá na quadra, por exemplo, no sábado. Aí tem hora que monta um time lá, que você, por exemplo, monta um time, eu, o Alan, só gordinho, ó. Eu, o Alan, monta aqui. Cadê o irmão lá? Olha, meu Deus, irmão. É o Jarbas, né, Jarbas? O Jarbas. Cadê o irmão? O Mário no gol, irmão. 71 anos pegando no gol. Ele no gol. E o que joga sempre de camisa da Argentina. O baixinho, cadê ele? Já veio aqui, ele cobra 300 reais para jogar. Tá ali, ó. Ele é metido, ele gosta de cobrar 300 reais para jogar. O Walter, 300 reais para jogar, o Walter. Irmãos, aí do outro lado tem um time bom. A gente olha assim e fala, gente, não dá. Mas quando a gente ganha, a gente fica todo orgulhoso. Vai lá. A nossa vitória é uma super vitória. Entende o que eu estou dizendo? É isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando assim, mas nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque a nossa diferença é muito grande para os nossos adversários, mas há a mão de Deus sobre nós. Aleluias, levante a sua mão. Aleluias, levante a tua face. A graça de Deus sobre nós, aleluias, não é por nós, não é por nossos méritos, não, mas é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a alavanca do Espírito Santo, que potencializa as nossas qualidades, aleluias, e que nos joga e nos projeta, e nos maximiza, e realiza os milagres que nós não podemos realizar. E aí Paulo termina dizendo: mas, irmãos, sobre todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em que sentido que Cristo está nos dando vitória? Primeiro, Ele está nos dando vitória como mestre. Ele nos ensina a ter vitória sobre os conflitos externos, sobre os conflitos internos. Cristo é mestre, e se você aprender com Cristo, você vai ter vitória sobre os seus adversários. Então, por causa de Cristo como mestre, nós somos mais do que vencedores. Segundo, como que Cristo pode nos dar vitória? Cristo pode nos dar vitória porque Cristo é exemplo. Quando eu olho para o exemplo de Cristo, eu vejo que Cristo enfrentou inimigos externos, inimigos internos, perseguições, fome, nudez. Eu vejo que Cristo enfrentou o perigo, a espada. Cristo enfrentou todas estas coisas, mas Ele foi triunfante. E aí, por causa do exemplo dele, eu me coloco na batalha e eu digo, eu também vou me levantar. Aleluias, eu vou me levantar, e pelo exemplo do meu mestre eu vou triunfar. O John Bunyan, ele dá um título para Cristo que eu nunca tinha parado para pensar.
ele diz assim: Jesus em seu ministério era uma bigorna, e ele sofreu muitas pancadas. Sabe o que é uma bigorna? Bigorna é aquela peça de ferro que recebe a pancada para você lá e dar forma, ou formato ao ferro, certo? Aí o John Bunyan diz assim: Jesus Cristo é uma bigorna. A bigorna recebe muitas pancadas, mas é interessante que durante a vida útil de uma bigorna, ela manda mais de 40, 50, 60 marretas e martelos para casa, para o lixo. No final ela está toda arrebentada, mas muitos martelos passaram por ela, aleluia, e ela vai triunfando, triunfando e triunfando. Ah, irmãos, é quando eu olho o exemplo de Cristo que eu falo: eu também tenho que ser bigorna. Fala para o seu irmão: seja bigorna, menos martelo e mais bigorna. Aleluias, aleluias. Cansaram de bater em Jesus, e aí a gente olha para o exemplo dele e diz assim: em Cristo, naquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Aleluias, glória a Deus. Como que nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo? Nós podemos ser mais do que vencedores em Jesus porque Ele nos ensina. Nós podemos ser mais do que vencedores em Jesus pelo seu exemplo, mas nós podemos ser mais do que vencedores em Jesus pela sua companhia. Eu quero dizer para você, desses males que eu citei aqui, você está atravessando algum deles? Você está atravessando algum mal, alguma pressão externa? Você está atravessando alguma angústia interna? Você está atravessando alguma perseguição? Seu problema é a fome? Seu problema é a nudez? Seu problema é o perigo? Seu problema é a espada? O que está acontecendo com você? Eu quero dizer para você que em Cristo você pode ser mais do que vencedor, porque Ele te ensina, porque Ele é um exemplo, mas acima de tudo, porque Ele está de mãos dadas com você. Ele está dizendo: nós vamos atravessar esse vale da sombra da morte juntos, nós vamos atravessar esse Getsemane juntos, nós vamos atravessar esse Coliseu juntos, nós vamos atravessar esta dificuldade juntos, e nós vamos cantar o hino da vitória do outro lado, nós vamos celebrar o hino da vitória do outro lado, nós vamos cantar o hino da vitória do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Você acredita nisso, que o Senhor está do seu lado? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Em Cristo somos mais do que vencedores, porque Ele está do nosso lado. Aleluia. Fala para o seu irmão: você não está sozinho. Aleluia. Fala para ele: você não está sozinho. Cristo está de mão dada com você. Diga: Cristo está de mão dada com você. Aleluia. Ele está de mão dada com você. Quando você atravessa o vale da sombra da morte, Ele está com você. Quando você atravessa dias difíceis, Ele está com você. Quando você atravessa dificuldades e conflitos e lutas, Ele está com você. E é o olhar de Cristo, é a mão quente de Cristo, é a palavra revigoradora de Cristo, é o Espírito maravilhoso, aleluias, de Cristo, que vai nos dando graça, vida, ânimo, aleluias, e oportunidade de dar sequência à nossa história. E nós vamos continuando a caminhada, nós vamos continuando a caminhada, e nós vamos continuando a caminhada. Orlando Boyer diz que lá na Suécia, um grupo de irmãos foi cultuar numa igreja, e aí ele disse que ele teve a oportunidade de ir com esses irmãos, e era numa igreja que ficava tipo numa ilha, e só tinha um jeito de acessar isso aí, tinha que ir de barco. E aí eles entraram no barco, o culto lá ia ser à tardezinha, eles entraram no barco, e estava já caindo a noite assim, escurecendo, mas estava de dia ainda, mas a tardezinha já, e aquele silêncio no rio, com águas calmas, e todo mundo remando, e de repente uma irmã, vários barquinhos assim, um do lado do outro, e ele lá, e de repente uma irmã começou a cantarolar um hino de louvor ao Senhor. E aí ele percebeu que os irmãos cantavam, uns cantavam e outros remavam, e daqui a pouco uns cantavam e outros remavam, uns cantavam e outros remavam, e ele foi percebendo que havia uma sincronia entre o remar e o cantar, entre o cantar e o remar. E aí o Orlando Boyer diz assim: na vida do crente é assim, enquanto a gente rema, a gente canta, enquanto a gente canta, a gente rema.
Ele falou assim: a gente não tinha nem chego na igreja ainda, e a gente só estava remando e cantando em cima do barquinho, e a gente já sentia a graça e a presença de Jesus. Aleluias, aleluias. Na caminhada da fé é assim também. A gente está remando e cantando, a gente não chegou no alvo, mas a presença de Jesus está conosco. Aleluia, as suas palavras nos aquecem, as suas mãos nos guiam. Aleluia, e nele, irmãos, no seu amor, no seu afago, no seu amparo, no seu abraço, no seu cheiro, aleluia, na sua presença, Jesus nos consola, Jesus nos levanta, e Jesus diz: meu filho, sobre todas estas coisas, anime o seu coração, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Se você precisa de uma oração, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se por alguma razão, eu não sei exatamente o que, você precisa de uma oração, saia do seu lugar e venha para cá. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Venha para cá. O Senhor Jesus está aqui esta noite. Venha para cá. Há uma graça de Cristo sobre nós aqui esta noite.